Paz do Senhor, amados, estamos juntos em mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Já chegamos na lição de número 4 deste terceiro trimestre do ano de 2022. E a lição de hoje, ela é uma lição simples, muito pregada, muito debatida, muito falada nos nossos círculos cristãos, nos grupos de evangelização, nas escolas bíblicas dominicais, chamando a nossa atenção para esta questão que Cristo colocou diante dos seus discípulos, de que, na condição de cristãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É um pouco disso que nós vamos estar trabalhando nessa lição. E eu convido você para orar comigo neste momento, para que Deus ilumine o nosso entendimento a fim de que a nossa vida seja transformada pela Santíssima Palavra de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador, Deus justo e Deus bom, mais uma vez nos colocamos diante da Tua Palavra para sermos instruídos por ela. Fala ao nosso coração, Senhor, e nos ajude a prosseguir em nome de Jesus. Nos dá a clareza necessária para entendermos e vivermos a simplicidade do Evangelho todos os dias da nossa vida. Abençoa essa aula, abençoa o conteúdo que será explanado, abençoa as vidas que irão receber esta palavra, que em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós possamos fazer uso dela todos os dias da nossa vida. Amém? Amém? Então, irmãos, nós estamos aqui para estudar essa lição preciosa, o sal da terra e a luz do mundo. O nosso texto áureo, ele diz: bom é o sal, mas se ele se tornar insulso, com que adubareis? Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos capítulo 9, versículo 50. Também a verdade aplicada nos diz que em um mundo em trevas e corrupto, nós somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. O texto básico encontra-se em Mateus, do capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, e diz assim a nossa introdução: Jesus ressaltou a importância de sermos sal e luz do mundo. Nesse trecho de Mateus 5, 13 a 16, o sal e a luz são metáforas que denotam a influência positiva que os filhos de Deus devem exercer no mundo. Nós temos aqui uma figura, nós temos aqui um símbolo, nós temos aqui uma ilustração, nós temos aqui uma metáfora que nos explica o que devemos ser. Então eu começo com a leitura desse trecho de Mateus capítulo 5, dos versículos 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, todo o conteúdo dessa lição vai se desenvolver a partir destes versículos. E nós teremos tanto de Deus, quanto nós pudermos aplicar o nosso coração e a nossa mente a procurar pelos tesouros escondidos que emanam da sua Santíssima Palavra. Estudar o ser sal e ser luz é estudar sobre o ser. E estudar sobre o ser é estudar sobre a nossa identidade cristã.
Então nós temos aqui muita coisa boa pela frente, a qual nós deveremos dispor todo o nosso empenho com o fim de nós sermos edificados ao ponto de experimentarmos transformação de vida. Os discípulos de Jesus, eles foram instruídos com a finalidade de desenvolverem uma vida cristã autêntica, o que somente é conseguido, experimentado a partir da obediência a Cristo. Jesus estava falando, eles estavam ouvindo, e na medida que obedeceram, todas as palavras de Jesus se tornaram reais na vida deles. O que Jesus está expondo neste sermão é que quem é de Cristo manifesta uma ética e uma moral ilibadas e se tornam referencial de integridade, de honestidade, contagiando e influenciando os ambientes a que pertencem. Então, nós vamos ver nesta lição que temos aqui uma instrução espiritual de base para todo filho e filha de Deus. E apenas precisamos aí contar com a ajuda do Espírito Santo, que há de nos ensinar através deste estudo e desta passagem preciosa aquelas coisas para as quais nós devemos atentar e não seguir adiante sem elas. O primeiro item da nossa lição, ou melhor, o primeiro tópico da nossa lição vai nos falar sobre o sal. O segundo tópico vai nos falar sobre a luz. E o terceiro tópico vai juntar os dois e nos transmitir um ensinamento prático pela aplicação desta parábola ou metáfora de Jesus. Diz assim o primeiro tópico da nossa revista, que tem o título Vós sois o sal da terra. Ao fazer tal declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer neste mundo avesso e pecaminoso. Somos sal e luz. Somos agentes influenciadores, segundo Filipenses capítulo 2, versículo 15. Então, esse primeiro tópico ele vai discorrer sobre o ser sal na terra especificamente. E nós vamos pensar também como outros antes de nós o fizeram para poder seguir esse ensinamento de Jesus, sobre o que ou como uma minoria radical de Jesus pôde realizar algo para a eternidade, mesmo sendo tão frágeis. Porque é isso que fazemos quando estamos seguindo a ordenança divina de ser sal da terra. Nós estamos construindo algo para a eternidade. E mesmo com toda a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, é isso que a Bíblia diz que nós somos. Então, como nós poderemos ser uma influência em um mundo tão cheio de influenciadores e o número de indivíduos que seduzem multidões, principalmente nas redes sociais, não param de crescer? Como ser influência em meio a tantos influenciadores? Jesus disse: é possível, porque vocês são sal. E aí não importa se poucos ou se muitos, se grandes ou pequenos, Jesus disse: vocês são sal. E porque vocês são sal, vocês vão fazer a diferença. Vocês vão influenciar. Só que, irmãos, a influência e a eficácia do sal é condicional. Porque ele precisa, antes de tudo, manter as suas propriedades essenciais. Em um sentido amplo, nós poderíamos dizer até que um sal nunca perde o seu sabor. Como assim? O cloreto de sódio do qual ele é formado é uma substância muito estável. Então, onde o sal está, o sal é sal. A não ser quando ele se mistura com impurezas, quando ele se torna impuro. Nesse caso, ele se torna inútil.
e ele só vai servir para ser pó de chão. E aqui o que nós temos é Jesus nos transmitindo esse ensino mais aprofundado de que o caráter cristão lapidado tem sabor próprio. A sua salinidade o faz bem-aventurado e vai se manifestar neste seguir firmemente a Jesus. No entanto, quando se contamina com as impurezas deste mundo, perde a sua capacidade de preservar-se e de restringir qualquer coisa que pode provocar a contaminação e a decomposição. Ainda que se pareça com um cristão, a sua influência positiva desaparecerá. Quando um crente em Cristo não pode mais ser distinguido dos não crentes, é porque ele se tornou inútil para o reino, e neste caso pode acontecer de ser descartado também como um sal insípido. Mas vejamos, o comentarista ele chama a atenção para a constância do sal em um primeiro momento. E diz o 1.1, que ele tem o título A Importância da Sua Vida Constante. E começa assim o item: Jesus não disse que temos sal ou que temos luz. Ele disse em Mateus 5, 13 e 14: Vós sois o sal da terra. Vós sois. Ele não disse que temos. Ele não disse teremos. Ele disse que somos. E com essa afirmação, Jesus está nos apresentando a responsabilidade que temos de viver uma vida de constância. Jesus conta com cada cristão para ser, nesse mundo, um agente influenciador para um viver saudável e que glorifique a Deus. Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. As duas palavras que estão ressaltando nesse item 1.1 é a palavra constância e a palavra influência. É a primeira característica que o comentarista quis chamar a atenção. Veja que nós fomos trazidos à existência e colocados neste mundo sem sabor para temperá-lo. Agora, o grande risco que o cristão enfrenta no seu dia a dia é o de se tornar insípido. Ninguém está livre desse desafio, ninguém está livre desse risco real que nos ronda todo o tempo. Nós podemos, no momento, ser um sal essencial, ser um sal que cumpre a sua função e, no momento seguinte, perder o sabor, se tornar insípido. O cristão é um representante de Cristo na terra e por isso ele precisa ser parecido com ele, para que possa desempenhar seu papel perante a família, perante a igreja, perante o mundo. Não basta dar testemunho apenas, é preciso também ser uma testemunha viva e viver o Evangelho de maneira plena, praticando o que se prega e tendo a manifestação do poder de Deus como selo de autenticidade da sua pregação. Isso não é atividade de um dia, é algo contínuo, para a vida inteira, é constante. Vejam vocês uma curiosidade. Os livros de Levítico, Números e Crônicas nos falam do pacto de sal ou aliança de sal. O que vem a ser isso? No Antigo Oriente era costume aqueles que estabeleciam um acordo usarem o sal na refeição comum ou em algum ritual. Segundo as evidências,
Esse costume originou-se na observação de que o sal tem a capacidade de dar mais sabor aos alimentos, como também de preservá-los. E isso está simbolizando aquilo que se deve esperar dos pactos que são firmados. Eles precisam ser algo que dá sabor à vida, que alimenta a vida de uma forma interessante, mas também ele precisa estar presente nas alianças, nos acordos, para preservá-los. E aí, ele é um significado de força, de preservação, de fidelidade, sem qualquer mescla ou mistura de decadência ou de hipocrisia. O pacto de sal era um pacto inalterável e simboliza essa relação pactual sobre o qual repousa todo o sistema sacrificial. As ofertas que eram trazidas e oferecidas em sacrifício no altar do holocausto, elas precisavam ser temperadas com sal, com esse mesmo significado: força, fidelidade, preservação, compromisso, responsabilidade e constância. Como o sal tem capacidades de impedir a deterioração, a influência do sal, que se manifesta no seu aspecto preservador, é o que o comentarista já começa a falar no final desse 1.1, já chamando a atenção para o que vem adiante no 1.2. Como o sal tem característica de impedir a deterioração, assim também os cristãos precisam exercer nessa sociedade uma influência moral. Por quê? Porque ser sal da terra e luz do mundo refere-se à influência, à responsabilidade, e estão apontando para o testemunho cristão no mundo. Estão apontando diretamente para o testemunho cristão no mundo. Nós podemos dizer que Jesus se referia à boa reputação espiritual necessária a todos os salvos. E nós podemos dizer isso sem nenhuma reserva, sem nenhum receio, e dizer: é disso que Jesus estava falando. Ele se referia à boa reputação espiritual necessária a todos os salvos. Gente, a importância do sal lá na antiguidade era tal que ele também servia de moeda de troca. E por causa do seu grande valor, ele era entregue aos trabalhadores para que pudessem negociar com eles e assim garantir a sua subsistência. Então, também é desta palavra sal que vem a palavra salário, que diz respeito àquele cumprimento do acordo entre empregador e empregado, que após a prestação do seu serviço vai receber algo em troca. Na antiguidade eles recebiam sal. Hoje nós continuamos recebendo sal com outro nome. Hoje nós temos um salário que veio aí do uso da palavra sal como moeda de troca na antiguidade. Mas vejamos aqui então, vamos estar falando um pouco mais disso no 1.2, que nos fala sobre o poder relevante do sal. E aqui ele começa fazendo uma citação de John Stott, que disse que a salinidade do cristão é o seu caráter. John Stott disse que a salinidade do cristão é o seu caráter, conforme descrito nas bem-aventuranças. Por isso que nós estudamos as bem-aventuranças antes, para dizer que é isso que conforma o nosso caráter. Ser bem-aventurado, ser feliz em Cristo, por Cristo e com Cristo, é isso, é você ser aquilo que disse que Cristo deveria, aquilo que Cristo te disse que você deveria ser para ser feliz com Ele. Então, quando ele cita John Stott, ele está dizendo que a salinidade do cristão é o seu caráter, que a salinidade
cristã vem de um discipulado cristão verdadeiro, visível em atos e palavras, e dá a referência de 1 Pedro 2,9, onde nós lemos: mas vós sois. Novamente a questão da identidade cristã sendo colocada diante de nós. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí, o que esse item vai estar falando para a gente é um pouco mais a respeito do poder relevante do sal, o poder primário do sal, que é o de conservação. A ideia aqui é a de que o crente santificado, ele deve possuir a realidade daquilo que professa. Um crente santificado, ele deve possuir a realidade daquilo que professa, assim como o sal precisa cumprir com a sua função principal, senão para nada mais ele serve. Um sal impuro, ele pode até conservar a sua aparência, mas não o seu caráter. Ele está impuro justamente porque o seu caráter foi corrompido. O propósito desta passagem, deste ensinamento de Jesus no monte, é avivar o nosso senso de dever, é impelir os discípulos a andarem de acordo com a sua chamada. Isso não mudou. Então, a lição, como nós lemos aqui no 1.2, sobre o poder relevante do sal, ela prossegue, fazendo uma distinção entre antisséptico, que é aquilo que previne a contaminação, e asséptico, que é aquilo que não tem contaminação em si. Então, ela está dizendo que o sal, ele não é um antisséptico, ele é asséptico. Ele não existe para prevenir a contaminação. Ele não tem contaminação em si. E quando ele está presente, então ele impede o espargir, ele impede que a contaminação tome conta. O sal, ele não cura a corrupção, ele influencia na sua prevenção. Prevenir a corrupção é tanto um estado de alerta constante, como também de tomar posição para não se corromper. Evitar a corrupção envolve dois critérios básicos. Primeiro, o conhecimento da verdade. Você só consegue evitar aquilo que você conhece, que você sabe que faz mal, que você sabe que contamina. Então, a primeira coisa é preciso conhecer a verdade. E segundo, a atitude. É necessário tomar a atitude. Por quê? Porque o povo peca por falta de conhecimento, conforme Oséias 4:6. O povo peca quando transforma a verdade de Deus em mentira, conforme Romanos 1:25. Mas ele também peca quando não faz nada diante do erro. E aí, nós vemos isso em Romanos 1:32. Então, irmãos, o que nós estamos vendo nesse 1.2 é sobre esse poder relevante do sal, que é o poder de conservação. Mas também esse ponto nos chama para pensar que o sal só é valioso, que ele só é relevante, que ele só é importante quando ele não aparece em excesso. É isso que o subsídio do professor está aqui chamando a nossa atenção. Ele é de grande impacto nos alimentos, é ele que realça o sabor, porém, uma pitada a mais poderá deixar o alimento insuportável. Por isso ele precisa ser usado com equilíbrio, porque se de um lado a comida sem sal é ruim,
Por outro lado, um alimento salgado se torna insuportável e prejudicial à saúde. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é que ele só pode ser visto separadamente. Você tem aqui o sal, você tem aqui a carne. Duas coisas que são vistas separadamente. Mas a hora que você junta um com o outro, que você coloca o sal para temperar a carne, ele desaparece completamente. E aí as pessoas vão elogiar aquela carne que foi bem preparada, mas nós nunca ouviremos uma pessoa dizer como é bom esse sal que temperou essa carne. Então, a sua presença, ela precisa ser notada. Sem ele, tudo é insípido. Mas se a sua presença for realçada e se ele ficar em evidência, aí ele já não se torna mais suportável. Como o sal é invisível e ainda assim um grande e poderoso agente, também a maioria esmagadora dos cristãos não serão vistos, não serão notados, mas individualmente eles estão permeando o tecido social, eles estão fazendo a diferença nos ambientes onde vivem, eles estão transformando o mundo com a sua vida santa e então eles se tornam uma força refreadora em um mundo perverso, em um mundo depravado. Não precisa ser visto, você só precisa ser e fazer a diferença onde você está. E o último ponto desse tópico, 1.3, tem por título: o sal provoca sede. E diz assim: nós sabemos que o sal provoca sede. E a pergunta é: que tipo de sede estamos provocando nas pessoas acerca de Cristo? Será que a nossa vida está atraindo as pessoas para virem a Cristo ou expulsando-as? O mundo está embriagado de materialismo, mas insípido, sem sal quando se trata de espiritualidade. O mundo está intoxicado de valores errados, mas insípido, completamente sem sal quando se trata dos valores eternos. O mundo, está intoxicado com o conhecimento humano, mas insípido, completamente sem sal, quando se trata da sabedoria divina. E é por isso que Jesus nos disse que nós devemos ser sal para dar ao mundo que nos rodeia este sabor que Deus deseja que ele tenha. Como nós podemos ser sal para a nossa sociedade? Então ele já dá a resposta. Nós podemos ser sal para a nossa sociedade vivendo de modo santo, honrado e com um autêntico testemunho acerca de Jesus Cristo. Essa é a característica fundamental e elementar. Entre todas as propriedades do sal, ainda cabe chamar a atenção para essa de grande impacto. O sal estimula a sede. O cristão autêntico, apenas pela sua presença no meio onde ele vive, ele precisa produzir sede espiritual nas outras pessoas, porque nós estamos vivendo em meio a uma geração corrupta e perversa. Então, a fim de nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, o escritor do Evangelho de Marcos afirma: tende sal em vós mesmos. Esse foi o texto áureo da nossa lição. Tende sal em vós mesmos. Nós só vamos provocar sede nos outros se nós tivermos sal em nós mesmos. E aí, depois de desenvolver cada um desses pontos que o comentarista nos traz, nós chegamos diante desse fato, diante de todos esses reveses que atravessamos na atualidade,
como nós poderemos ser sal em nossa sociedade, vivendo de modo santo, honrado, com um autêntico testemunho acerca do Senhor Jesus Cristo. E o subsídio para o professor nos lembra que temos não somente de agir como sal, mas viver como sal, sem perder a influência, sem se deixar contaminar por aquilo que o mundo tem. Estamos aqui tanto para impedir a deterioração imediata do mundo, como para lhe dar um novo sabor ao provocarmos nele sede de Deus, sede da sua palavra, sede das coisas santas, sede daquilo que realmente vale a pena. As pessoas hoje estão com sede de tantas coisas, né? Sede de posição, sede de realização profissional, sede de cargos, sede de nome, sede de tantas coisas. Mas nós, com o nosso modo santo de viver, precisamos provocar nas pessoas sede de Deus. Assim como o sal dá sabor e influencia o ambiente onde ele é colocado, assim seremos nós no mundo, se o sermão de Jesus na montanha fizer alguma diferença na nossa vida. E então chegamos ao tópico 2 da nossa lição. E o título é: Vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz a não ser para que ilumine. Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas a não ser testemunhando. A luz existe para iluminar. A luz existe para trazer vida, para sustentar a vida na terra. A luz existe para que não vivamos em trevas. Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Bem, para se tornar um testemunho vivo, a pessoa tem que ter sido invadida pela luz de Cristo e toda a treva da sua existência tem que ter sido dissipada. Jesus é a luz. E aí, tendo essa luz, não mais viveremos em trevas. Receber essa luz, ser inundado por essa luz, ter os caminhos aclarados para andar em segurança nessa terra, é a grande experiência da vida cristã. E tendo recebido essa luz, nós também nos tornamos luz para os outros. Nós somos recipientes da luz de Cristo e devemos permitir que esta luz seja vista por todas as pessoas onde estivermos. 1 João capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Veja que a luz não escolhe onde brilhar. Ela brilha sobre maus e bons, tanto em lugares aprazíveis como em locais inóspitos. E assim deve ser o cristão no desempenho de sua missão de luz no mundo, esparzindo a luz do Evangelho de Cristo sobre tudo e sobre todos. Bem, vejamos, esses 2 pontos seguintes, o item 2.1 e o item 2.2, eu juntei os dois para fazer um comentário único. Se nós o lermos na sequência, nós vamos perceber que eles estão falando da mesma coisa, que a luz deve brilhar e que não se pode esconder uma luz. A revista começa dizendo que brilhar faz parte da natureza da luz. É para isso que ela existe. Então, Jesus disse que nós somos luz para esse mundo. E como filhos de Deus devemos brilhar em meio às densas trevas deste mundo pecaminoso.
Então, comunicar a palavra de Deus é deixar a luz brilhar, como também é viver segundo as Escrituras diante de todos os homens. Se nós estamos vivendo segundo as Escrituras, nós estamos brilhando diante de todos os homens. O exemplo bíblico sobre a importância da luz como parte da vida com Deus, uma vida iluminada, uma vida bendita, uma vida virtuosa e de grande significado, vai começar para nós lá no tabernáculo. Você vai ver que esse exemplo bíblico sobre a importância da luz, da qual Jesus está falando, nós entendemos que ele também tem em mente essa ideia da iluminação divina que começa a ser falado para a gente lá no início da Bíblia, lá atrás no tabernáculo. Primeiramente, nós vamos ver quando a lâmpada era um tipo, uma figura, um símbolo que ardia no tabernáculo de Moisés. No candelabro, o fogo do Senhor iluminava o lugar santo e a luz que provinha dele precisava encher todo o ambiente dia e noite. Na narrativa bíblica, este candelabro ou candeeiro ou ainda castiçal de ouro, ele vem logo após a descrição da mesa da proposição, porque todo sacerdote de Deus tem necessidade tanto de alimento quanto de luz. E ele tem estas duas coisas em Cristo Jesus. Esse candelabro, ele é símbolo da luz do Senhor que brilha constantemente sem se apagar. Desde que foi aceso, ele deveria permanecer aceso e era função do sacerdote suprir o candelabro de azeite para que a luz do Senhor não se apagasse no tabernáculo. Sem candelabro, os sacerdotes nada veriam no santuário. Era uma tenda escura, toda fechada, sem portas, sem janelas. Então precisava de luz. E eles não veriam nada no santuário sem o candelabro. Nós, filhos de Deus, também precisamos da luz divina para compreender a beleza e os mistérios de Deus. As lâmpadas, elas eram mantidas acesas pelo uso do azeite. E aí, quando a gente estuda na palavra de Deus a tipologia, o azeite sempre representa o Espírito Santo. Inúmeras passagens nos dizem isso. Somente pelo poder do Espírito Santo, o cristão pode manter a sua vida na presença de Deus, sempre acesa, sempre iluminada. Deus estabeleceu o candeeiro ali para que ele fosse uma demonstração de si mesmo. Deus é luz, mas ele usa instrumentos para manifestar essa luz. Lá em Efésios 5:8 nós lemos: porque em outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então, andai como filhos da luz. E aí muitas outras passagens vão dar conta disso, né? Tiago 1,17, por exemplo, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, irmãos, o que a gente vai ver em relação agora a nós, no nosso contexto contemporâneo? Deus, sobrenaturalmente, acendeu a chama do Espírito Santo no dia do Pentecostes e a mantém acesa até o dia de hoje. Até que esse fogo do Espírito fosse aceso por Deus, nós não podíamos ser luzeiros. Nós dependíamos de um candeeiro físico, de luz artificial. Isso vigorou em todo o tempo do Antigo Testamento, mas agora Ele acendeu a luz em nós.
E nós temos a responsabilidade de espalhar esta chama, de levar luz e calor do Espírito Santo ao mundo. Não desespero, não notícias ruins, não amargura de espírito, não morte, mas vida, conforto, segurança, esperança, luz e paz. Aquecer os corações para que eles respondam com fé à oferta da salvação. Então, olha o que diz Mateus 5, do 14 ao 16, que está sustentando esse tópico de número 2. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no alto, e ela dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Quando a gente vai chegando no final desse item 2.2, ele já pega um gancho que está lá no 2.3. Jesus disse que não há como ficarmos escondidos sendo luz. Todos estão nos vendo, estão reparando as nossas atitudes e os nossos testemunhos. Nós somos como uma cidade edificada sobre um monte, cujo brilho chama a atenção de todos. O texto nos ensina que a nossa luz deve brilhar. A nossa luz deve brilhar, não nós, a nossa luz, ela deve brilhar. Por quê? Porque a luz que brilha em nós é a vida compartilhada por Cristo. Nós não somos luz, nós temos luz. Então, independentemente das circunstâncias, das possibilidades, das tendências, de quem está no controle das situações, das oscilações, das instabilidades políticas, econômicas, culturais, a luz, se for de Cristo, vai brilhar e nós brilharemos, porque Cristo está em nós e Ele é a nossa luz. Nesse caso, podem tentar impedir, podem tentar cercear, ofuscar, apagar. Ainda assim, a nossa luz vai brilhar. E ela vai sair pelas frestas ou por qualquer outro lugarzinho que dê passagem e que mostre verdadeiramente onde está a luz de Cristo ou a luz verdadeira. 2.3, como já adiantamos, Cristo é a nossa fonte de luz. 2.3. E a revista nos diz que Jesus disse acerca de si mesmo que ele era a luz do mundo. Isso está em Romanos 8:12, que diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí, voltando aí a essa nossa meditação acerca do tabernáculo, todo dia e toda noite, as 7 luminárias constantemente estavam acesas e iluminavam o lugar santo como uma lembrança de que a presença de Deus sempre está com o seu povo. Essas 7 lâmpadas exprimem a perfeição da luz do Espírito Santo, baseada e ligada na obra perfeita de Cristo na cruz do Calvário. A obra do Espírito Santo nunca vai ser encontrada separada da obra de Cristo. Isso é indicado de um modo duplo nessa magnífica figura do castiçal de ouro. As 7 lâmpadas estavam ligadas à cana de ouro batido, que indica a obra cumprida por Cristo como a única base da manifestação do Espírito na igreja. O Espírito Santo não foi dado à igreja antes de Jesus ter sido glorificado. Nós temos o Espírito Santo porque recebemos Cristo.
Sem a obra consumada de Cristo, que é a cana de ouro batido, o Consolador não viria e não habitaria em nós. O azeite que sustentava a luz no lugar santíssimo é o mesmo azeite que está derramado sobre as nossas vidas e que nos acendeu para Deus. A fonte é divina. E se quisermos manter acesa a luz de Cristo, nós precisaremos estar conectado a Ele todo o tempo. Ele diz em João 15, verso 5, a parte B: sem mim nada podereis fazer. Então, o que nós vemos aqui é que vir para a luz é mais do que um exercício de fé, é também uma exposição voluntária dessa fé, permitindo a todos que vejam o que nós fomos antes de Cristo e o que nós somos agora com Cristo. Porque aquele que vem para a luz não somente crê, mas também entende que as suas obras precisam ser vistas porque estão sendo feitas em união com Deus e com a aprovação divina. A luz é Cristo. A nossa fonte de luz é Cristo. O brilho de Deus em nossa vida é por Cristo. Viver a fé em Cristo de uma forma exemplar, quando está tudo bem, é relativamente fácil ou não. Mas viver a fé em Cristo de uma forma exemplar, quando tudo desaba ao redor, é capacitação divina concedida a quem busca e que quer muito ser preparado adequadamente para viver uma vida com dignidade que agrade a Deus. E então vai passar por dias bons e dias ruins, dias de luz e dias de trevas, dias de fartura, dias de padecimento, mas em tudo e por tudo Deus é Senhor, continua no controle de todas as coisas. Então a alma batida crê, confia e espera. Por quê? Porque a adversidade não impede o crescimento do verdadeiro cristão. Não impede de caminhar, não apaga a sua luz, porque a fonte da sua luz é Cristo. Então chegamos ao tópico 3 da nossa lição, que nos chama para pensar as nossas responsabilidades agora como sal e luz. É isso que somos. Então é nisso que precisamos pensar. A nossa revista diz que existe uma perfeita harmonia entre o sal e a luz. Porém, num gesto muito elegante e amoroso, Jesus nos advertiu acerca de nossa importância em mantê-los sempre ativos. Realmente, existe essa harmonia. Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas existe também uma importância grande nos ensinamentos de Jesus que nos leva a entender que isso precisa ser mantido ativo em toda a nossa vida. No tempo que vivemos, são grandes as dificuldades que nós encontramos para seguir Jesus. E a tendência de nos afastarmos das nossas responsabilidades no cuidado da vida espiritual e no serviço do reino de Deus é uma triste realidade. E é como um peso morto nos rondando dia após dia. Isso é algo que pode suceder a qualquer pessoa. Então sempre é muito relevante meditarmos num assunto como este, porque nós vamos encontrar pessoas que durante um tempo da sua vida foram muito iluminadas e realmente foram muito relevantes para a obra de Cristo na terra e que de repente se tornaram insípidas e a sua luz se apagou. Isso realmente pode acontecer com qualquer um. Então, o entendimento correto do que é ser sal e ser luz nos obriga também a ter uma visão clara do que é ser igreja, porque também nós somos sal e luz na condição de igreja de Cristo na terra.
e não somente no nosso testemunho pessoal. Individualmente, Deus nos conduz mediante as Escrituras. O Espírito Santo nos transforma, nos enche, nos guiando de maneira proveitosa e profunda. Mas é desejo de Deus agir coletivamente através do seu corpo. Nós nunca fomos somente um grupo de indivíduos vivendo experiências espirituais particulares. Nós sempre fomos e sempre seremos o corpo de Cristo, que é a igreja. E vamos ver que a palavra de Deus, ela é dirigida não apenas individualmente, mas preferencialmente à coletividade, ao ajuntamento dos santos. Vários são os versículos que nos mostram isso. Aí aqui entendemos que tudo que fazemos afeta o corpo. E tudo que afeta o corpo nos afeta. Nós somos responsáveis pelo corpo e o corpo é responsável por nós. Nós somos sal e luz, porque estamos no corpo, porque fazemos parte do corpo. Nós não temos vida própria se não estivermos no corpo. E a unidade da igreja provém de que todos possuem a mesma vida, a vida do Cristo ressuscitado. Ele é a fonte da autoridade da igreja, ele é a base da nossa responsabilidade como parte do seu corpo. Nós somos membros uns dos outros. E a manutenção do sal e da luz em cada um também vai depender da manutenção do corpo. Veja, Efésios 4,16 diz que todo corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. Isso é apenas para dizer que a nossa responsabilidade como sal e luz não diz respeito apenas a nós mesmos. Não é algo isolado, mas está muito bem entretecido no projeto de Deus para o seu povo, no contexto da nova aliança, na igreja que ele criou para si. O ponto 1 volta na questão do sol, o 3.1, volta na questão do sal, o 3.2 volta na questão da luz e o 3.3 termina falando essa questão de que sal e luz é uma combinação perfeita. Então vamos ver novamente, revisando o primeiro tópico. O 3.1 diz: tende sal em vós mesmos. Aqui o comentarista faz uma importante observação. Ele diz aqui na nossa revista que ter sal é permitir que o Espírito Santo e a Palavra de Deus nos limpe. No Salmo 119:9 nós lemos: como purificará um jovem o seu caminho? E a resposta que o mesmo Salmo dá nesse mesmo versículo é: observando o seu caminho conforme a palavra de Deus. E aí, nós trazemos de novo a leitura de Marcos 9:50, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com o que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns que os outros. O que está sendo tratado aqui é a respeito dos valores absolutos do reino de Deus. Um cristão autêntico, ele tem sal em si mesmo. E ele funciona como um elemento preservador na medida que se mantiver no caminho da santidade. O sal é bom. Ele é utilizado no mundo inteiro, desde que mantenha suas propriedades. Caso contrário, não serve mesmo.
Então, é preciso permitir que o Espírito Santo e a Palavra de Deus nos limpem, que eliminem os elementos destrutivos que existem dentro de nós. Por quê? Senão o sal se tornará imprestável. Veja, que os antigos diziam que não havia nada no mundo mais puro que o sal, porque ele procedia de duas coisas muito puras. Ele vem do sol, ele vem do mar, e então aqui nós devemos tomar o sal não no seu sentido sacrificial, mas no seu sentido doméstico. Jesus está dizendo que nós devemos buscar a santidade e o amor. Nós devemos ter uma relação correta com Deus e com os outros. Discípulos que têm sal em si mesmo e se deixam salgar por Deus e para Deus, eles também vivem em paz entre si. Então, quem sempre foge da luta consigo mesmo também estará em luta com os outros. Se deixar salgar por Deus e para Deus é realmente bem exigente. Há um escritor chamado Richard Niebuhr, que ele escreveu sobre as origens sociais das denominações cristãs, e ele diz que a essência do cristianismo exige algo impossível entre conduta e crença. Sim, a exigência cristã, ela é uma impossibilidade para muitos que acham que não tem como cumprir todas as ordenanças divinas. Mas no mundo de relatividades, o cristianismo está buscando inflexíveis lealdades e absolutos imutáveis. Precisamos ser inflexivelmente leais e acreditar que a Bíblia traz absolutos e que eles não mudam com o passar do tempo. O que Deus disse e exigiu absolutamente dos seus discípulos naquele tempo é o que está exigindo hoje. Apesar do contexto em que isso foi escrito, isso descreve exatamente o que estamos pensando a respeito daquilo que Cristo pregou neste sermão. A Bíblia é um livro de absolutos imutáveis e as relações propostas por Cristo exigem lealdades inflexíveis. E ainda irá exigir que a crença, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós dizemos, isso precisa se manifestar na nossa conduta incondicionalmente. Tudo isso é muito estranho para o indivíduo pós-moderno no que diz respeito às exigências do cristianismo, mas para aquele que experimentou o novo nascimento e está de posse dessa nova natureza, ele entende e ele vive essa verdade. Aquilo que nos limpa também nos torna sábios, também nos torna santos e nos ajudará a ser sal da terra. 3.2 diz: quem pratica a verdade vem para a luz. E aqui nós vamos ver que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz. Se o sal não pode perder o sabor, a luz também não pode perder o seu brilho. Veja bem que estar na luz, viver na luz e ser luz é a exigência divina para todos os seus filhos. Eis a questão: o brilho da graça divina está presente na vida do verdadeiro servo e serva do Senhor, e o oposto é igualmente verdadeiro. No antigo Israel houve uma exigência divina para se manter a luz brilhando e acesa continuamente. Será que haveria aí alguma diferença em relação aos nossos dias?
penso que ainda continua sendo exigência divina que sejamos cheios do Espírito Santo e que o azeite da graça de Deus possa continuar fluindo diretamente do trono da graça para as nossas vidas. E assim, as nossas lâmpadas serão acesas e se manterão resplandecentes para a glória de Deus. Não há como iluminar de outra forma. Uma lâmpada apagada é uma cena muito triste de se ver. E há muitos hoje em que vemos qualquer coisa emanando da vida deles, mas não é o brilho que vem do alto. Então nós não devemos nos enganar, porque há outra luz, que não é a luz do Senhor. É uma luz que emana do próprio Satanás, que se transfigura em anjo de luz, segundo aos Coríntios 11:14. Também há outro fogo, que não é fogo do céu, mas é fogo estranho, de procedência incerta e duvidosa. Nadab e Abiú morreram porque compareceram diante do Senhor portando um fogo estranho. E hoje muitos estão experimentando a mesma morte. Não uma morte física literal, mas a cauterização das consciências pelas obras mortas. E com isso, pensam que estão vivos, mas estão mortos. E o brilho que se vê na sua vida não é o brilho de Deus. Há pessoas que o mundo chamam de brilhantes, mas são incapazes de manifestar a verdadeira luz. Mas quando o fogo de Deus se acende em uma vida humana, independentemente dela ser reconhecida ou não por esse mundo, a sua natureza apagada é iluminada por Deus e ela passa a brilhar com Ele. Nem sempre as coisas brilhantes que estão atraindo multidões são portadores da luz de Deus. Há vidas que são brilhantes pela luz que vem do alto, mas há outras que se acendem pelo fogo que vem de baixo e brilham com um brilho estranho. Mas quando a luz do Senhor brilha na lâmpada do Senhor, que é o Espírito do homem, isso está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, que diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e Ele o esquadrinha até o mais íntimo do ventre. Então, quando a lâmpada do Senhor, a luz do Senhor, brilha na lâmpada do Senhor, que é o Espírito do ser humano, o que nós temos é brilho real, de vida real, tocada realmente pelo sobrenatural. Apenas quem pratica a verdade vem para a luz. Tem a luz e mantém a luz. E por fim, agora ele vai falar conosco no 3.3 que sal e luz é uma perfeita combinação. Enquanto o sal serve para dar sabor e onde penetra, a luz deve por sua vez iluminar o ambiente onde a escuridão é predominante. Como seria um mundo sem sal e sem luz? Pensar nisso nos ajuda a compreender a importância do que Jesus falou acerca da nossa posição no mundo. Então nós vamos terminando com essa meditação sobre essa importante combinação entre sal e luz. Veja você que o sal, ele age lá no interior. Lembra que nós falamos? Quando ele entra para dentro, ele desaparece. Você não vê o sal, mas ele está agindo. Você não tem como perceber do sal, mas ele está presente para salgar, para temperar, para conservar, para impedir a entrada do mal. Então, o sal age no interior e a luz, ela age e ela aparece no exterior. Uma pessoa cheia de luz, uma pessoa iluminada pela luz de Deus. A lâmpada do Senhor, que é o Espírito do homem, quando ela é acesa pela luz do Senhor, isso se torna exterior, isso se torna evidente. O sol desaparece, a luz aparece. O sal, ele está agindo secretamente,
a luz está agindo em todo o seu esplendor. O sal, então, pode muito bem representar a santificação, uma vez que ele interrompe a corrupção e ele impede que o mal avance. Nesse caso, nós podemos afirmar igualmente que a luz é representativa do testemunho. O sal representa a santificação. A luz representa o testemunho. Ela fala daquilo que se torna visível pela vida transformada. Certamente, santificação e testemunho é o que nós precisamos para nos manter na presença de Deus, seja em que século for. E esta realmente é uma combinação perfeita. Santificação e testemunho, sal e luz. Eu não posso passar sem isso, e você também não. E aí, ser sal e ser luz, como diz o comentarista, é uma questão de identidade. O que eu sou hoje em Cristo é o que me faz ser sal e luz, pois Jesus disse que é isso que nós somos. E a afirmativa em outras passagens é o que somos pela graça de Deus. Todo estudo de identidade começa com esta pergunta: o que é ser? E aí, pensar na construção de uma identidade nos possibilita compreender como as mudanças recentes têm afetado nossa vida, nossa vivência em comunidade, em comunhão e também a nossa vida íntima, pessoal. Afinal, é para isso que as discussões sobre identidade acontecem. Sempre um comparativo vai ser formulado entre aquilo que Deus disse que nós somos e o que somos realmente. Jesus Cristo disse: vocês são. E aí cabe a mim e a você avaliar se nós temos sido realmente. A afirmação de uma identidade implica em sustentar quem nós somos e avaliar também em quem estamos nos tornando. E o mover contínuo das transformações e grandes mudanças socioculturais, econômicas, políticas e tecnológicas tem profunda influência na religião e na teologia do nosso tempo. Aí essa preocupação com a identidade nesse caso é nós observarmos tudo que está acontecendo à nossa volta e observar também aqueles limites dentro dos quais uma identidade pode vaguear sem comprometer a sua essência. Ou seja, nós precisamos estar o tempo inteiro pensando no que nós podemos abrir mão e do que nós não podemos abrir mão para manter a nossa identidade em Cristo. E o que nós somos? Nós somos sal da terra, nós somos sal, luz do mundo, e assim precisamos nos manter. A conclusão diz que, ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, ele também ressaltou as virtudes que acrescentou às vidas de todos nós. Ser sal é ser puro, é ser incontaminado, é ser irrepreensível, conforme Efésios 1:4. É ser constante, é ser preservador, que impede a corrupção e freia a entrada do mal. Ser sal é despertar sede de Deus nas almas aflitas que vivem sem paz e sem salvação, e também sede interior por querer mais de Deus. E ser luz? Ser luz é ser de Cristo, é ter o brilho de Cristo, é ter uma vida resplandecente que anuncia a Cristo, é ter sido esquadrinhado, examinado minuciosamente no mais profundo do ser e não ter mais nenhum compartimento escuro na alma, por ter em si um farol que alumia a própria consciência, revelando todos os pensamentos e emoções,
e ser também um farol para outros, mostrando o caminho para o céu na pessoa de Jesus Cristo. Apenas a graça de Deus nos capacita a sermos o que Ele espera de nós. E é exatamente isso que nós queremos ser: participantes de Cristo, estar em Cristo, viver com Cristo e para Cristo. E Ele disse: vós sois. Se Ele disse: vós sois, então nós podemos ser sal da terra e luz do mundo, por mais difícil que isto pareça possível. Então, com isso nós terminamos aqui mais uma lição que sirva para a nossa meditação constante e nos ajude a prosseguir adiante na força do Senhor. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, soberano do universo, que tem toda a força, todo o poder e que sustenta todas as coisas nas suas próprias mãos. Estamos diante de Ti e temos aprendido essa lição preciosa. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entender e a viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida, e que Seu nome seja glorificado em nós e através de nós, para a honra e glória Sua. Assim Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que seja um bom domingo para todos. Amém?